Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, porque não apagas com esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. A tragédia e a evolução por séculos do comércio de escravos, tendo como símbolo sinistro o navio negreiro, denunciado pelo poeta brasileiro Castro Alves, fazem parte dos necessários testemunhos comoventes e revoltantes sobre o sofrimento a que eram submetidos os escravos africanos. Esta edição dos grandes temas cabo-verdianos pretende reconstituir parte de um certo testemunho cabo-verdiano, algo encoberto pelo manto do tempo. É uma história sórdida, a que Cabo Verde não se pode furtar nem esquecer. História bárbara, em que milhares de cabo-verdianos participaram. Mais do que nunca, o retorno à memória da escravatura desafia o presente e o futuro, tanto que a Unesco recomendou a reelaboração da Rota dos Escravos. Em 1994, foi lançado no Benin o projeto da Unesco Rota dos Escravos. Essa organização entendeu que conhecer as raízes da escravidão, mais do que simples domínio da história, seria descortinar uma rota que possa fornecer subsídios para um futuro mais igualitário e plural. Para Cabo Verde, a Rota dos Escravos deve ser erigida em grande tema, chamando a atenção do governo, estudiosos, estudantes e toda a sociedade para o crime contra a humanidade que foi a escravatura. Seria também uma enorme oportunidade para se reconstruir e, sobretudo, assumir com consciência o papel geopolítico de Cabo Verde no Atlântico. A restauração da Cidade Velha, antiga Ribeira Grande de Santiago, primeira urbe europeia nos trópicos, primeiro bispado de toda a África e primeiro interposto de escravos no Atlântico, não poderá esquecer e tampouco silenciar o papel de Cabo Verde e o seu posicionamento ativo na densificação da Rota dos Escravos. A própria candidatura de Cidade Velha Património Mundial da Unesco pressente um lado empobrecido em não emproar, entre as suas razões históricas de força, a sua inclusão na Rota dos Escravos. Em Cabo Verde não existe um comitê do projeto Rota dos Escravos, tal como em outras paragens, e os escassos trabalhos feitos nessa matéria são patrocinados pelo Comitê Português. Cabo Verde tem que ganhar no projeto da Rota dos Escravos porque de uma maneira geral, o projeto era de construir novos arquivos à volta da Rota dos Escravos. Não era só desenhar ou mostrar, repor a verdade histórica à volta do comércio atlântico dos escravos, mas era também mostrar à população, aos povos atlânticos, a riqueza que podemos tirar do comércio atlântico dos escravos hoje. E para nós, se temos de refazer esta Rota dos Escravos, é verdade, com as novas instituições que temos, tais como a Universidade de Cabo Verde, as novas instituições, teremos uma riqueza dos arquivos. Os estudantes vão ter melhor acesso a uma nova documentação e até isso pode ajudar para fazer novas teses à volta da Rota dos Escravos. E não é só falar sobre a escravatura em si mesmo, mas é falar também das culturas, das tradições que nasceram no contexto do comércio atlântico dos escravos. Muitos trabalhos feitos noutras paragens dentro do projeto da Unesco Rota de Escravos têm contribuído para o surgimento de vários sítios históricos na América Latina e na África. Gostaria só de dar o exemplo da Argentina, que no contexto, no quadro do comércio atlântico dos escravos, descobriram na Buenos Aires novos sítios que hoje são sítios históricos
E o caso também do Paraguai, da Colômbia, etc. Então, na América Latina, há novos sítios que nasceram depois do início dos trabalhos feitos sobre rotas dos escravos. Do mesmo modo, em África, houve novos sítios, tais como na Gâmbia, que com o trabalho feito sobre a rota dos escravos, impulsaram o turismo. E cá na Cidade Velha, acho eu, veio haver um novo impulso e Cidade Velha poderá ser ligado a vários outros sítios, várias outras paragens e, sobretudo, as pessoas, por exemplo, as pessoas das Américas vão ver com um novo olhar, digamos, Cabo Verde e Cidade Velha. Cabo Verde tem perdido muitas oportunidades pelo fato de não estar ativo nesse projeto. O historiador Charles Aquibodé é crítico sobre isso. Podemos dizer que, se calhar, em Cabo Verde não temos uma estrutura forte à volta, digamos, dos projetos até da Unesco. Porque sei que desde 94 a Unesco enviou cartas a duas entidades, nomeadamente à Comissão Nacional da Unesco e aos Ministérios da Cultura. Então, desde 94, todas as pessoas que se sucederam na Comissão Nacional da Unesco não podem negar que não receberam o projeto da Rota dos Escravos. E todos os ministros da Cultura não podem negar isso. Mas acho eu que, pronto, até a Comissão Nacional da Unesco funciona um bocadinho como um tipo de caixa postal e não é dinâmica. E sabemos que em alguns países, nomeadamente na África Ocidental, a Rota dos Escravos mudou o funcionamento da Comissão Nacional da Unesco, que é uma verdadeira comissão nacional ativa com projetos no terreno. E, infelizmente, cá, a Comissão Nacional funciona com 2 ou 3 pessoas e, se calhar, são estas estruturas que não deram a visibilidade necessária para este tipo de projeto, que para nós é um projeto bastante importante.